Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, uma paciente muito querida, hoje, dia 12 de maio de 2025, ela me passou uma mensagem de manhã cedo, eu estava chegando no trabalho, ela é médica, trata comigo, sobre a nota conjunta da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, da Febrasgo e do Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia, sobre o uso de testosterona na mulher. Basicamente, o que essas entidades assinaram nessa nota conjunta é que só teria uma indicação para o uso de testosterona na mulher, que seria o quê? É quando a mulher tem transtorno do desejo sexual hipoativo, ou seja, ela tem problema de libido, só que não seria indicado nenhuma mulher fazer reposição de testosterona. Gente, vamos lá, eu acho essa nota, no mínimo, estabanada, tá? E mal redigida, mal fundamentada. Vou explicar por quê. Primeiro que essa paciente minha médica, como centenas de pacientes médicas que eu trato, tá? Nesses 25 anos de medicina, usam testosterona, principalmente após a menopausa, com benefícios. Agora, é claro, eu uso doses bem baixas, e comprovando que a paciente precisa por exames, sendo o melhor exame o salivar, não é o de sangue, associado ao quadro clínico, tá bom? Isso tá respaldado na literatura, tá certo? Se alguns optam por desconsiderar a literatura sobre isso, é opção desses profissionais de saúde e às vezes até dessas entidades, tá? Então, foi uma paciente minha que tem usado a testosterona já há algum tempo, junto ao restante do tratamento de melhorar os hábitos de vida, tá? De suplementação e de equilíbrio hormonal, tem usado com bons resultados. Claro que sempre baixas doses, eu sempre trabalho com baixas doses de hormônios. E eu entendo, como até a Rejanuska escreveu aqui nos comentários, que provavelmente essa nota é para falar contra o abuso do uso de progesterona, de testosterona, desculpem, a prescrição de doses excessivas estratosféricas para mulheres. Eu concordo com isso. Mas não é porque alguém usa mal uma ferramenta que a gente deva tacar o pau na ferramenta, dizer que não funciona, tá? E até difamar a ferramenta. É o que eu penso. A testosterona, para as mulheres que precisam dela, em pequenas doses, junto a bons hábitos de vida, com a comprovação clínica e também laboratorial, principalmente salivar, tá? De que tem carência de testosterona, a testosterona ela é benéfica para a esmagadora maioria das mulheres que tem sintomas e doenças causados ou agravados pelo problema com a testosterona. E digo mais, já tive pacientes nesses 25 anos de medicina, mulheres, que deixaram de usar o hormônio por um tempo, entre uma consulta e outra, esqueceram de remanipular, viajaram em companhia, só ela, e falaram: doutor Ícaro, eu senti falta e senti a volta de sintomas antigos, vários sintomas, desde sintomas relacionados ao humor, performance muscular, parte cardiovascular, tá? Parte de glicose e de lipídios, circulação, principalmente para as pernas, performance sexual, também o libido, entre várias outras coisas. Então eu vou ler a nota para vocês e vou comentar, porque vocês me pediram por direct para eu me manifestar, tá? Então vamos lá. Nota conjunta da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Febrasgo e DCM da SBC sobre o uso de testosterona na mulher. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Febrasgo, e o Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira da Cardiologia, no cumprimento de seu compromisso com a ciência, a ética e a saúde da mulher, vem por meio desta esclarecer pontos fundamentais relacionados ao uso da testosterona em mulheres, à luz das melhores evidências científicas e diretrizes nacionais e internacionais. Já começa o papo de melhores evidências científicas. Quem está dizendo que são as melhores evidências científicas?
Qual é o julgamento? Quem está dando o fiel da balança, está dizendo o que é evidência científica melhor e considerável e o que não é. Já começa o primeiro ponto obscuro. Vamos lá. 1. Sobre a indicação de terapia com testosterona na mulher. Atualmente, a única indicação clinicamente reconhecida e respaldada pelas diretrizes internacionais e nacionais para o uso terapêutico da testosterona em mulheres é o tratamento do transtorno do desejo sexual hipoativo, TDSH, em mulheres na pós-menopausa. Olha, se as diretrizes internacionais e nacionais consultadas por eles não falam do uso da testosterona para dezenas de outras queixas, sintomas e doenças, e para dezenas de melhorias, tá? Cura de sintomas e doenças, ou o que é mais frequente, melhoria usando a testosterona para mulheres que precisam dela comprovadamente, aí é problema de quem está dizendo que as diretrizes internacionais e nacionais, quais foram consultadas? Porque existem evidências científicas, sim, do uso benéfico da testosterona em baixas doses, junto a bons hábitos de vida, para ajudar em vários sintomas e doenças da mulher, principalmente pós-menopausa. Então dizer que as diretrizes internacionais e nacionais somente dizem, tá, que a única indicação é transtorno do desejo sexual hipoativo, aí provavelmente não foram consultados bons estudos científicos e boas práticas, tá? Boas evidências, bons livros que falam das dezenas, centenas de outros usos da testosterona para mulheres com bons resultados. Uso racional quando necessário, tá? Aí eles dizem, o diagnóstico de TDSH, que é o transtorno do desejo sexual hipoativo, é de exclusão, devendo ser realizado por profissional qualificado. O que significa um diagnóstico de exclusão? Que só se dá esse diagnóstico depois que você testou todas as outras hipóteses e nenhuma delas é a causa do desejo sexual hipoativo. Tá? Estão dizendo então que não tem nada a ver com o exame de testosterona, tá bom? E que não tem nada a ver com outros algoritmos que você possa usar de perguntas e companhia, sabe, de sintomas clínicos específicos para isto. Ou seja, você dá esse diagnóstico quando você não achou nada que justifique o TDSH. Nebuloso, né? Aí colocam, antes de se considerar a terapia androgênica, é imprescindível avaliar e tratar outras causas de desejo sexual reduzido, incluindo o hipoestrogenismo, que é a falta de estradiol, de estradiol principalmente, né, mas tem estrona e o estriol, depressão e outros transtornos psiquiátricos, efeitos colaterais de medicamentos, notadamente antidepressivos, obesidade, sintomas e síndrome metabólica, disfunções no relacionamento conjugal ou fatores psicossociais. Tá? Já esqueceram de falar de hábitos de vida ruins, tá? Já esqueceram de falar de estresse, já esqueceram de falar de vários outros hormônios que podem afetar isso aqui, e neurotransmissores também, já esqueceram de falar de várias vitaminas e minerais. Então significa que a pessoa que só investigar basicamente isso aqui, mais outra meia dúzia de gato pingado de coisa, se ela não investigou os pontos mais adequados, ela pode tacar o diagnóstico de TDSH e é isso que vai ficar. Tá estranho, tá? Vamos lá. Segundo eles, a decisão de iniciar a terapia com testosterona deve ser feita apenas após esgotadas essas abordagens e confirmada a persistência do quadro clínico. Esqueceram de falar que se a mulher ela tá no pós-menopausa, ela tem várias outras carências hormonais que não citaram e tem um exame salivar de testosterona consistentemente baixo, que está mais do que adequado você tentar a testosterona sim, nem que seja em baixas doses. Isso é uma coisa em medicina chamada teste terapêutico, tá? Você suspeita que tem uma queda de testosterona. Você faz uma dosagem hormonal salivar que está consistentemente baixa. Os sintomas são sugestivos. Por que não usar o arsenal terapêutico em benefício da mulher, tá? Aí eles continuam. Item 2. Sobre a dosagem sérica de testosterona na mulher. A SBEM, a Febrasgo e o DCM da SBC reiteram que não há indicação para dosar testosterona sérica com o objetivo de diagnosticar deficiência androgênica na mulher saudável ou em mulheres com queda de baixa libido, tá? É o seguinte, o ideal é dosar na saliva,
Mas a partir do momento que a gente não tem saliva, porque os convênios, os planos de saúde só autorizam no sangue para a maioria das mulheres do Brasil, qual o problema de você dosar e numa dosagem bem baixa junto aos sintomas clínicos e levando mais em consideração os sintomas clínicos, você beneficiar essa mulher pelo menos com teste terapêutico, se ela tem sintomas de queda de testosterona, tá? Que não foram citados na nota, e se ela tem dosagem, mesmo que sérica, muito baixa, tá? Não é a melhor, mas quem não tem cão, caça como gato, tá bom? Não usando sozinho o exame de sangue. A dosagem sérica de testosterona não deve ser utilizada para rastrear níveis baixos como justificativa para a prescrição de testosterona. Concordo. A gente não deve dosar testosterona no sangue e só por ela, por uma paciente que não tem sintoma nenhum de queda de testosterona, prescrever testosterona, tá? Ainda mais em excesso, como muitos estão fazendo por aí, o que na minha opinião é criminoso e inadequado. Agora, não dá para você penalizar quem prescreve direito, tá? Com todos os critérios e doses baixas, por conta de algumas pessoas que façam errado. Se não, seria melhor proibir o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, o Saxenda, o Trulicity, o Victoza. Por quê? Porque tem muita gente prescrevendo em excesso, ou errado, ou até leigo prescrevendo. Então o que você faz? Você pega medicações excelentes e você proíbe porque tem gente usando errado? Não, gente. A ferramenta em si não está errada. O que está errado é o uso de algumas pessoas. Vamos fiscalizar direito e não tentar proibir geral, tá? Aí eles colocam, a única indicação formal de dosagem de testosterona na mulher é a investigação de níveis elevados de androgênios com vistas ao diagnóstico diferencial de hiperandrogenismo, por exemplo, síndrome de ovários policísticos, hiperplasia adrenal congênita, tumores ovarianos ou adrenais, síndrome de Cushing, entre outros. Não. Já tem estudos comprovando, podem não estar nas diretrizes que eles dizem aí, internacionais e nacionais, que eles consultaram. Agora, já tem vários estudos científicos que mostram que a dosagem de testosterona na mulher, tá? Principalmente a salivar, que é mais adequada, ok? Essa dosagem, ela serve para avaliar vários parâmetros, inclusive no pós-menopausa. É interessante para poder nortear a reposição em baixas doses, tá? Porque as mulheres se beneficiam sim, porque costumam ter uma carência de testosterona significativa a partir da menopausa, tá bom? Aí colocam, a prática de dosar testosterona como exame de rotina ou sob a alegação de déficit androgênico feminino não possui respaldo científico e pode induzir a medicalização inadequada e a prescrição hormonal sem indicação. Não é verdade. Como eu já disse, já tem estudos científicos vários falando da importância de dosar testosterona para mulheres em várias faixas etárias, principalmente após os 40 anos de idade. Se quem elaborou a nota optou por desconsiderar esses estudos, aí é com essa pessoa e a sua responsabilidade acerca disso, tá bom? Terceiro, considerações sobre a fisiologia da testosterona na mulher. Segundo documento, a testosterona tem papel fisiológico importante na mulher, mas é fundamental esclarecer que 1. A testosterona não sofre queda abrupta na menopausa. Não é verdade. Tem mulheres que sofrem uma queda abrupta, várias, tá? No climatério, principalmente no perimenopausa e na menopausa. Não sei de onde eles tiraram isso, tá? Segundo, os níveis de testosterona declinam progressivamente a partir da terceira década de vida, independentemente da menopausa, com redução discreta e gradual. Não é assim que acontece em todas as mulheres. Falo com 25 anos de experiência, tá? E tendo tudo documentado de em quem eu dosei até hoje, tá bom? Terceiro, dosei e vi os sintomas de queda com a idade. Muitas vezes é abrupto sim, tá? Ou pelo menos a percepção da paciente é abrupta. Aí colocam, não há um limiar laboratorial bem definido que caracterize deficiência androgênica feminina validado para uso clínico. Pode não haver para sanguínea, tá? Que nunca deve ser dosada isoladamente. A gente sempre tem que combinar com o quadro clínico. Mas para salivar, tem. Você tem laboratórios no Brasil que podem falar sobre isso, por exemplo, o Laboratório Lemos, que é um excelente laboratório para dosar salivar no Brasil, tá bom? Aí colocam, portanto, o conceito de deficiente de testosterona associada exclusivamente à menopausa não possui fundamentação científica robusta. O que eles querem dizer? Que tem fundamentação científica, que eles é que não julgam ser robusta.
Agora você tire suas conclusões, tá bom? Quarto, sobre formulações e segurança da terapia com testosterona. Eles dizem, atualmente não existe no Brasil formulação de testosterona aprovada pela Anvisa para uso em mulheres. Olha, isso é uma tremenda besteira de se falar, porque a Anvisa fiscaliza também farmácias de manipulação, tá? E todo médico pode prescrever testosterona bioidêntica ou isomolecular para manipular, e com certeza a Anvisa fiscaliza isso também. Então existe sim. Se não reconhecem, é com eles. Quando indicada, a terapia com testosterona deve ser realizada com formulações de qualidade farmacêutica comprovada, monitoramento clínico rigoroso. Concordo. Hormônios divulgados como sendo bioidênticos, biodisponíveis ou naturais constituem, na realidade, apenas estratégias de marketing para comercialização de formas manipuladas por farmácias magistrais e têm riscos semelhantes aos hormônios sintéticos. Não! Se eles não consideram os vários estudos que já existem, confrontando aqueles hormônios cuja estrutura molecular seja diferente da estrutura molecular que você tem dentro de você, é isso que a gente chama de isomolecular ou bioidêntico, tá? Ou seja, se eles resolveram desconsiderar, é com eles, mas que existe evidência, existe. Se eles acham que é robusto ou não, vai da consciência, da cabeça, do conhecimento técnico e do grau de tendenciosismo, se é que existe essa palavra, de quem elaborou a nota, tá? Eu acho que boa medicina se faz baseado, como eles falaram, em ciência, em ética e não em preconceito que você não estudou a fundo ou que você resolveu deixar de lado algumas evidências científicas porque não te agradam, tá bom? Ok. Agora, você dizer que o risco dos isomoleculares, mesma estrutura molecular que os hormônios se produziu a vida inteira, tá? Ou também bioidênticos, tá bom? São os mesmos dos sintéticos, é falta de estudo, na minha humilde opinião, tá? E se você colocar biodisponível e natural como sendo similar, a mesma coisa que bioidêntico e isomolecular, é falta de conhecimento da terminologia. Hormônio de égua, por exemplo, como tem para vender em farmácia até hoje e é prescrito por médicos mais convencionais, tá? Hormônio de égua é natural, mas não é isomolecular ou bioidêntico. Então tem um erro de terminologia aqui, tá? E outra coisa, esse pessoal parece que tem birra com farmácia de manipulação. Gente, fórmulas feitas em boas farmácias de manipulação também são fiscalizadas, também são confiáveis e surtem bons efeitos, tá? Esse negócio de ficar queimando a manipulação, do mesmo jeito que tem remédios de indústria que não prestam, ou que prestam menos, e os de marca, genérico e tudo, você também tem qualidades diferentes na manipulação, tá bom? Aí coloca, não se recomenda o uso de implantes subcutâneos, pellets ou formulações manipuladas de testosterona devido à ausência de controle de qualidade, farmacocinética imprevisível e riscos aumentados de eventos adversos. Eu não prescrevo para as minhas pacientes, mas já tem muitos estudos do pessoal que vende, tá? Esses implantes, mostrando parâmetros de segurança. Senão, gente, não era usado amplamente no mundo inteiro, pelo amor de Deus. Aqui parece uma colocação preconceituosa, tá? Aí colocam a prescrição de testosterona para mulheres fora da única indicação reconhecida, TDSH na pós-menopausa, configura prática off-label, sem respaldo das sociedades científicas, com riscos significativos de efeitos adversos, incluindo hirsutismo, acne, alopécia, dislipidemia, hepatotoxicidade, alterações cardiovasculares, efeitos virilizantes e até mesmo dependência psíquica. Isso, na minha opinião, beira o terrorismo. Por quê? Não falaram de qual dose, deixaram de lado vários estudos porque não quiseram considerar, ou não acharam dignos de considerar, mas existem estudos, tá? E esses efeitos, eles são mais comuns em quem usa hormônios sem hábitos saudáveis de vida, junto, que é uma condição básica para se usar qualquer hormônio, incluindo testosterona. Gente que usa doses excessivas, tá? Que tem muita gente prescrevendo aí, infelizmente. Gente que usa errado ou usa fórmulas não isomoleculares, tá? Muitas vezes pode acontecer mais nesses casos. Agora, se usam errado por aí, não significa que as substâncias em si, bioidênticas, tá? Isomoleculares, vai estudar que você vai ver o que é. Tá lá no meu site, eu falo sobre isso também. Não significa que elas não sejam adequadas, tá? Eu acho que esse terrorismo feito nesse parágrafo foi desnecessário. Não considerou dose, não considerou forma de uso
não considerou por quanto tempo, se o paciente realmente tinha indicação ou não, sintomas clínicos, se fez uma dosagem salivar. Quer dizer, essa nota, na minha opinião, ela tá um terror, tá? Aí dizem por fim, a SBEM, a Febrasgo e o DCM da SBC reforçam que a abordagem da saúde sexual da mulher deve ser baseada na ética e na ciência. Para todo mundo, né? Inclusive quem emite nota, na minha humilde opinião. Evitando reducionismos hormonais. Claro que quem fala que tudo é hormônio está errado. Tem os hábitos de vida, tem suplemento, tem intoxicação, tem infecção, tem inflamação, tem parasita, tem um monte de coisa que você tem que considerar. Meio ambiente, tá bom? Genética, tá? A terapia hormonal da menopausa permanece baseada no uso de estrogênio e progesterona, principais hormônios femininos. Tá. Não falaram do DEA, não falaram da pregnenolona, não falaram da testosterona, sabe? Então, essa nota ela é falha. Falta coisa aqui para concluir o que eles concluíram, tá? Minha opinião, como médico, não existe respaldo científico para uso de testosterona com fins estéticos, para aumento de massa magra, emagrecimento, melhora de disposição ou efeitos anti-envelhecimento. Existe sim, tá? Os estudos podem não ser de boa qualidade, as substâncias testadas no uso off-label, no uso excessivo e companhia, mas que existem estudos, existem vários, tá? Mas aqui resolveram usar um set restrito para poder respaldar o ponto de vista que eles querem colocar. Aí eles dizem, também afirmamos que não há na literatura mundial absolutamente nenhuma evidência de que a testosterona tem indicação primária para prevenção cardiovascular. Não há na literatura mundial absolutamente. Vocês acham mesmo que alguém consultou toda a literatura mundial e conhece toda a literatura mundial para poder dizer isso categoricamente, sendo que há livros falando sobre isso? Algo está errado aqui, tá? Por fim, alertamos para os riscos da prescrição hormonal sem indicação formal. Sim, concordo. Prática que pode trazer mais danos que benefícios à saúde da mulher e do homem também. Joia, uma coisa que presta nessa nota, na minha opinião. A sociedade se mantém à disposição dos profissionais de saúde para atualização científica contínua sobre este tema e da população feminina para orientação correta. Aí termina a nota, de 3 de maio de 2025. Na minha opinião, esta nota, ela baseia-se em conhecimento incompleto, ou em parte de baixa qualidade, ou até um pouco tendencioso. E por isso teceu conclusões que não correspondem com a realidade prática de consultório do dia a dia, tá? E a realidade que a gente vê de estudos, que tem vários por aí, tá bom? Então, saiba mais sobre a parte hormonal no icaro.med.br/hormônios, tá? Saiba mais também nos meus vídeos do YouTube sobre isso, na comunidade Domine Sua Saúde, tá? E esta é a minha opinião como médico, embasada como eu fui embasando para vocês, e eu acredito que se você for lá no meu site, você vai ver bem direitinho qual é a fundamentação, que hormônio a gente tem que usar junto a bons hábitos de vida, quando realmente necessário, quando o paciente não melhora só com os hábitos, com suplementação, com os outros pilares que eu falei, tá? Com dosagens adequadas nos compartimentos adequados, acompanhamento, e não com preconceitos e tendenciosismos, porque tem gente que usa errado por aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.